Bom dia a todos. É um gosto estar aqui a receber-vos neste webinar. Temos connosco a professora Ana Lourenço, que vai fazer as boas-vindas. E temos também a professora Susana Magalhães e o professor Williams, que são os nossos convidados. Ana, eu vou fazer aqui só a preparar aqui a agenda para que a Ana nos possa dar as boas-vindas e obrigada também por estar aqui, Ana. Bom dia, muito boas-vindas a todos os participantes em mais este evento do nosso Fórum de Ética aqui da Universidade Católica Portuguesa e mais concretamente da Católica Porto Business School. Bem-vindos a este webinar sobre pensar com e sobre ética no trabalho, em que vamos destacar os resultados do estudo trienal Ethics at Work 2024, portanto o International Survey of Employees, e também debater os resultados do Ethics at Work, The Future of the Workplace, conduzido pelo Institute of Business Ethics. Nesta fase de debate vamos contar, e muito agradeço, aliás, a participação dos professores William Hasselberg, que é diretor do Digital Ethics Laboratory na Universidade Católica Portuguesa, que é um centro de estudo avançado e de investigação interdisciplinar sobre as tecnologias emergentes e o seu impacto na sociedade. E contamos também com a professora Susana Magalhães, que é coordenadora da Unidade de Conduta Responsável em Investigação do I3S da Universidade do Porto. Portanto, agradeço muito esta colaboração dos nossos colegas, porque ao fim e ao cabo todos somos colegas nestes temas e nestas preocupações com a ética no trabalho e muito bem-vindos aqui a mais este webinar. E deixo agora a palavra a quem agora vai conduzir o resto da sessão. Obrigada, Ana, pelas suas palavras e obrigada também por estar aqui connosco. Tá? Então, o que nós vamos fazer de imediato é fazer aqui uma brevíssima apresentação do fórum, ok? Esta brevíssima apresentação do fórum e depois eu vou continuar para fazer esta apresentação da ética do trabalho, como disse a Susana, como disse a Ana. E, portanto, este Fórum de Ética da Católica Porto Business School é um fórum que faz, este ano, estamos neste momento a celebrar os 10 anos, e que tem cerca de 80 membros e tem neste momento patrocinadores que nos ajudam e que nos apoiam em todos os nossos produtos, sobretudo em todos os produtos que são públicos, como vamos ver, a maior parte dos nossos públicos e das nossas atividades, de produtos e das nossas atividades são públicas. O que é que nós fazemos? Nós fazemos aqui uma troca de experiências e reflexão interna entre os membros que permitem criar conhecimento, e essa criação de conhecimento permite-nos, no fundo, troca de experiências e refletir também nos membros. É uma dinâmica que permite fazermos esta troca de experiências, mas também partilhar com a comunidade e apoiar as organizações na gestão da ética. E este é o nosso propósito, o nosso objetivo, que é promover a ética empresarial através da troca de experiências, da reflexão conjunta e da criação e partilha de conhecimento desde 2015. O que é que nós fazemos regularmente? E, portanto, tenho aqui um conjunto de atividades que nós fazemos regularmente, que têm a ver com estas sessões de reflexão, que são internas para os membros do Fórum, e que nós, a partir de 2018, também publicamos pequenos artigos e pequenas reflexões para memória. E fazemos também, e é aqui que nós precisamos muito dos nossos patrocinadores, e lhes agradecemos publicamente, mais uma vez, este contributo que nos dão para que nós podemos fazer estes estudos anuais. Os estudos anuais são, e é por isso que nós estamos aqui hoje, sobretudo para falar do estudo Ethics at Work, que na verdade este não é um estudo anual, é um estudo que é feito de 3 em 3 anos pelo Institute of Business Ethics, e que nós somos National Partner desde 2018, e portanto os estudos e os resultados que nós temos de Portugal são já a ser 18, 21 e 24. Depois, em 2023, no ano anterior, fizemos um estudo assim nacional só sobre ética e diversidade geracional no trabalho,
e no ano anterior, imediatamente a seguir à pandemia, fizemos o estudo Ética e Trabalho Híbrido. E este ano, em 2025, o que estamos a fazer é o tema anual do estudo é liderança e ética, já vamos dizer mais daqui a pouco, ele vai ser apresentado agora em novembro, porque nós fazemos sempre a apresentação desses estudos em novembro, numa conferência internacional, e onde vamos debater, no fundo, os resultados deste estudo que nós estamos aqui, portanto vou-vos dar aqui mais alguma informação a seguir, mas muito, muito breve. Fazemos também regularmente e todos os anos uma conferência sobre inteligência artificial, que tem sempre o mesmo nome, que é Olhares Cruzados entre Ética, Direito e Tecnologia, e, portanto, no fundo, nós temos sempre os convidados sobre estas três vertentes para falarmos da inteligência artificial e, tal como estamos aqui a fazer hoje, celebramos o Global Ethics Day. Portanto, isto é um dia de celebração a nível mundial e que nós nos associamos para, de alguma forma, falar de ética. A ética tem que ser falada todos os dias, mas também é um momento de celebração especial, que é hoje, a terceira quarta-feira do mês de outubro, em todo o mundo. Temos vindo também a fazer, e vamos dar conta disto, temos desde 2023, temos a coleção Fórum de Ética, que no fundo tem aqui todos os livros, as publicações que nós fazemos no âmbito do Fórum. Vou-vos deixar, também temos algumas research notes e vou-vos só deixar aqui uma a seguir com alguns exemplos disto que está aqui, porque é uma research notes que é muito apreciada por todas as pessoas pela sua utilidade. E temos, claro, o site do Fórum com repositório de recursos. É esta a research note que eu vos falo, portanto, que é como se comparam os códigos de ética e conduta das empresas. Nós usamos aqui a metodologia do IBE para comparar as empresas do FTSE do FTSE 100 com as do PSI em Portugal, e depois também fizemos o mesmo para comparar não só as empresas cotadas no PSI, mas também os associados do Instituto Português de Corporate Governance, e portanto este Research Notes é especialmente importante porque ele permite também fazer uma autoavaliação aos conteúdos dos códigos e portanto tem aqui um conjunto de critérios e portanto cada um de nós nas nossas empresas podemos utilizar este texto, esta research note, exatamente para fazer esta avaliação. O que é que nós fazemos no Global Ethics Day? E, portanto, na verdade, o Global Ethics Day é isto que nós estamos aqui a celebrar. Nós costumamos pegar, sim, utilizar os estudos anuais para fazer um kit, e esse kit permite depois que nas organizações, cada uma das organizações possa usar todos estes instrumentos em acesso aberto para falar, pensar com e sobre, e já vamos ver mais daqui a pouco, quer dizer pensar com e o quer dizer pensar sobre, são coisas diferentes, mas que é esse a nosso enquadramento teórico no Fórum de Ética que o possam fazer. Portanto, no caso da ética e trabalho híbrido, o que é que nós temos? Um estudo anual, está aqui o relatório, temos um livro e temos um documentário. E, portanto, tudo isto está em acesso aberto e foi publicado já num dos Global Ethics Day. Depois temos, com o outro estudo, temos o nosso tema anual foi o Ética e Diversidade Geracional de Trabalho. Temos também um livro, portanto, estes livros fazem parte da coleção do Fórum de Ética, estão disponíveis publicamente em formato online, também poderão ser comprados em papel, mas estão disponíveis em formato online, e temos também aqui vozes sobre a leitura deste livro. E é isto que nós também vamos hoje falar, é o que é que nós vamos propor para este Global Ethics Day. Porque o estudo anual de 2024, e portanto que nós estamos a celebrar é exatamente sobre este estudo. Como vos disse, do Institute of Business Ethics. Nós temos os resultados de 18, 21 e 24, e é exatamente isso que nós vamos partilhar agora convosco, esses resultados. O estudo deste ano, em 2018, e portanto convido já, teríamos imenso gosto em vos ter cá, online ou presencial na Católica no Porto, no dia 20 de novembro, na nossa conferência anual, cujo tema será, como os acabei de dizer, liderança e ética, e neste momento aproveito já para vos, enfim, sugerir ou pedir
que também possam participar neste estudo. E este estudo é feito, ou está a ser feito neste momento, está online, está em call pública este inquérito sobre liderança e ética, que o poderão preencher, e não só preencher, mas também, se possível, enviar a colegas, familiares ou amigos e até, se estiverem interessados em o aplicar na vossa organização de forma personalizada, mas poderão ter gratuitamente um relatório comparado com os resultados da vossa organização com os resultados globais. Mas tudo isto tem que ser feito até dia 31. Eu vou voltar no fim para o caso de alguém que não tenha conseguido apanhar este QR Code, mas voltarei aqui. Então, o que é que nos traz aqui hoje? E, portanto, depois desta brevíssima apresentação do fórum, depois das boas-vindas da Ana e desta prevista apresentação do fórum, eu vou recordar estes resultados e porquê? Porque é que vou recordar estes resultados? Porque eles já foram apresentados e discutidos no fórum, na conferência anual do ano passado. Provavelmente muitos dos que estão aqui já ouviram alguns destes relatórios. Eu vou fazer só uma síntese, exatamente para ao comentarmos a segunda parte do estudo, que é o futuro do workplace, possa, no fundo, de alguma forma, podermos e é para isso que nós temos aqui os nossos convidados, é exatamente para fazer estes comentários a este segundo relatório. Portanto, o que aconteceu foi que o Institute of Business Ethics achou que esta segunda parte dos dados, que também foram recolhidos em 2024, eram tão importantes que fez um segundo relatório que só foi publicado desde 2025, que é este que nos traz depois isso daqui hoje, mais daqui a pouco. Então, sobre estes resultados, o que é que eu vos vou apresentar? Eu vou-vos apresentar os 4 capítulos do estudo inicial que estão organizados e que eu vos vou apresentar numa lógica diferente, porque eu dividi-os que nós chamamos as culturas de speak-up, ou diria culturas de compliance, que têm muito mais a ver com mais normativo, e as culturas de ética, e já vamos aqui dizer qual é o nosso enquadramento, qual é a nossa diferença entre ética e compliance, e portanto eu vou-vos apresentar, digamos, estes resultados, e então depois nesta segunda parte vamos falar sobre as preocupações com o futuro do trabalho, sobre o segundo relatório. A metodologia, só para recordar, portanto, este estudo é feito em 2024, foi feito em 16 países. Portugal, como já vos disse, faz parte desde 2018 e a amostra é sempre uma amostra representativa dos trabalhadores adultos em cada um dos países. E, portanto, temos depois aqui dados, enfim, sobre idade, setor, tipo de organizações, etc. Portanto, são estes, nós temos os dados todos, todos os dados são feitos com estas análises depois mais em pormenor. Vou-vos mostrar 2 ou 3 dados em pormenores, mas isto para dizer, portanto, que este estudo faz parte da amostra, é uma amostra representativa dos trabalhadores adultos de cada país. Porque é que isto é para justificar esta diferença? Também muitos, provavelmente, dos que estão a ouvir-nos já conhecem este slide, é um slide que nós usamos frequentemente, exatamente para mostrar que a nossa abordagem conceptual no fórum, que é a ética, é muito diferente do compliance, são áreas absolutamente complementares que forçam-se. Nós não podemos trabalhar a área da ética sem ter um compliance muito robusto. Se trabalharmos apenas o compliance, provavelmente vamos ter aqui, não teremos uma cultura de ética, teremos aqui uma espécie de checklist, mas que não vamos refletir, na verdade, sobre as questões éticas e, portanto, são 2 áreas que se complementam, que se reforçam e temos que trabalhar nelas simultaneamente. O que é que nós temos aqui, portanto, nesta primeira parte de culturas de compliance, de pick-up, quais são alguns dos resultados que nós destacamos aqui? Nós destacamos que os trabalhadores portugueses em 2024 sentiram-se mais pressionados para comprometer a ética do que a média global.
O conhecimento de más condutas é equivalente à média, mas, e isto é muito importante, reportaram menos e sentiram mais retaliação. São, de alguma forma, alguns indicadores preocupantes que nos permitem, enfim, levantar a questão de qual é, na verdade, o papel das lideranças no governo e na gestão das empresas para melhorar estes indicadores. Então, de que é que nós estamos a falar mais em concreto? Portanto, 1 em cada 5 afirma consistentemente sentir-se pressionado para comprometer a ética, como vos disse, um valor global. Nós estamos aqui, portanto, este mapa aqui cinzento que temos aqui embaixo permite-nos mostrar, e portanto ele está dividido em 4 áreas, que são exatamente o número de países que estão, que fazem parte desta análise desde 2012, portanto temos um primeiro grupo de países são países essencialmente europeus. Depois, em 2018, abrimos, e onde entra Portugal, abrimos para outros continentes. E depois, então, em 2021 e 2024, verdadeiramente, nós temos aqui um conjunto de países a nível global. Porquê é que Portugal está a zero? Portugal está a zero porque aqui a comparação é exatamente desde o início de 2018 até 2024, e os valores são os mesmos desta variação. Mas que estamos a falar de que questões? Nós estamos a falar de que questões são, sobretudo, cumprir ordens e a pressão do tempo. E a grande questão, e isto quer a nível internacional, quer a nível global, e na verdade os portugueses, as pressões também têm vindo a aumentar. Nós temos aqui, isto é algo que nos preocupa, é que quer a obediência, digamos, ou por cumprir ordens, quer a pressão do tempo, ou seja, quer a obediência, quer o tempo, podem ser verdadeiras pressões, mas também podem ser justificações que nos permitem descomprometimento moral e que nos permitem fazer as coisas com um racional que suaviza, digamos, estas pressões. E, portanto, é muito importante desconstruir a racionalização que traz destas, do que nós chamamos a obediência e o tempo como formas de pressão, e, portanto, é algo que nos preocupa. Relativamente ao conhecimento de más condutas, na verdade, o conhecimento de más condutas diminuiu desde 2011 e atualmente é idêntico ao global. Só uma pequenina nota, só para dizer que os dados de 2021 têm que ser analisados com alguma prudência, porque isto foi feito em 2021, significa que estamos a falar de pedir informação sobre o ano anterior e estávamos em Covid, e, portanto, estes dados têm que ser lidos com alguma prudência, exatamente porque 2021 refere-se ao ano anterior ao ano do Covid. E quais são essas más condutas? As más condutas são, sobretudo, o abuso da autoridade, que tem vindo a aumentar e é maior do que o global, e é o assédio. E o assédio, este ano, só em 2024, houve uma autonomização entre assédio sexual e assédio moral. Por isso é que aqui embaixo, quando nós estamos a falar de assédio, não tem dados, porque nos anos anteriores ou nas edições anteriores havia assédio, estava tudo junto, e portanto, mas agora nós podemos dizer que o assédio ainda nos anos anteriores fosse somado, e portanto o assédio moral aumentou muito, e enfim, felizmente também a declaração incorreta de horas está a baixar consistentemente. A grande preocupação aqui tem a ver com a fronteira entre o abuso de autoridade e o assédio moral, não é? Portanto, como é que nós podemos desconstruir estas fronteiras e falar sobre qual é essa fronteira para exatamente estarmos mais conscientes, na verdade, do que é o abuso de autoridade e o que é assédio, e como sabem, o assédio agora já não é só uma questão de ética, é também uma questão de compliance, visto que em Portugal nós temos uma lei desde 2017 para prevenir e combater o assédio. A sinalização das preocupações aumentou, mas ainda assim está abaixo da média global. E, portanto, também só para vos dizer aqui que nós achamos que é especialmente relevante
usar e tentar perceber se, assim, as palavras contam muito, mas as palavras em ética ainda contam mais. E, portanto, a palavra whistleblowing ou a palavra denúncia pode ter uma carga negativa muito forte e, portanto, falar, reportar, sinalizar, denunciar são palavras que podem ser consideradas ou não como sinónimos e, portanto, a utilização desta palavra pode fazer toda a diferença. Em inglês, usamos o whistleblowing e o speak up como formas diferentes e com entendimentos diferentes. O nosso legislador, e como esta lei da proteção do whistleblowers fez uma tradução da diretiva, fez a tradução de whistleblower para denúncia, nós temos uma lei que se chama proteção de denúncias e, portanto, isso pode ou não alterar a percepção dos trabalhadores para fazerem falar ou denunciar ou reportar, dependendo um pouco, mas depois as organizações partilham o canal de denúncias que existe na organização e que agora é obrigatório por causa desta lei que vem a transposição de uma diretiva europeia. E, portanto, aqui basicamente o que nós achamos é que será importante sensibilizar para a importância de falar, seja ao falar, reportar, denunciar ou sinalizar direto com o canal ou com as FIAs, com outros meios internamente. Quais são as razões, as implicações que pode acontecer de falar? E, portanto, na verdade, fizemos a pergunta se as pessoas sentiram alguma forma de retaliação, e sim, a retaliação aumentou. Aumentou em Portugal, é uma preocupação global muito grande, metade das pessoas sofrem retaliação. Em Portugal, ela é ainda mais sentida pelos mais jovens, e, portanto, é muito importante pensarmos que temos que falar sobre retaliação, até porque ela, por lei, está proibida, e, portanto, é muito importante falar disso. Quais são as razões para não falar? E as razões para não falar têm a ver, claro, com o medo, não é? Mas antes de falar com o medo também, e a principal preocupação é provar, as pessoas acham que não vai acontecer nada. E, portanto, como acham que não vai ser tomada qualquer ação corretiva, enfim, não estão para se incomodar, e por isso é muito importante que as empresas possam provar que acontece algumas coisas sempre que há algum sempre que eu posso falar, reportar, denunciar ou falar com os colegas para, na verdade, percebermos que há consequências e já vamos ver que as consequências nem sempre, nomeadamente em Portugal, não há muito a cultura da consequência. E, portanto, também, como é que é tão importante como diminuir o não é comigo, não é? É bastante importante nós termos também essa. É uma coisa muito positiva que aconteceu cá. Senti que era algo que não me dizia respeito, estava a achar, e estava a achar bastante em Portugal, aqui 27, 22, 17, e portanto há aqui uma variação grande, o que é um sinal muito interessante que as pessoas, enfim, estão atentas para estes lapsos éticos. Só para terminar esta parte das culturas éticas, o que é que nós recomendamos em geral? Obviamente, nós aqui recomendamos que haja o reforço dos mecanismos de speak-up, nomeadamente reforçando e divulgando o canal de aconselhamento e os canal de denúncias, em conformidade quer com a lei sobre denunciantes, quer com a lei sobre assédio. É também particularmente importante provar que acontece alguma coisa, nomeadamente partilhando informação interna e externa sobre o desempenho do canal de denúncias e o sistema de gestão da ética em geral, na verdade, reforçar e divulgar o compromisso com a não retaliação, não só porque ele é obrigatório, mas também porque é muito importante para reforçar a confiança. E isso a par, e essa confiança também é sempre a par, e enfim, é tudo. Nós sempre trabalhamos no Fórum de Ética para que as empresas fiquem sensíveis para a criação de espaços de reflexão, sensibilização e formação regulares, ou que nós chamamos de espaços de partilha seguros, onde as pessoas possam falar do que os incomoda, seja para reportar ou pelo menos para sinalizar situações que consideram que não sejam, que sejam menos corretas. Se nós agora passarmos para os indicadores, ou para alguns dos indicadores que têm a ver não com esta parte mais de compliance, mais de speak-up, mas sobretudo para esta destaques para esta cultura de culturas mais éticas,
Nós destacamos que os portugueses são os menos propensos a considerar aceitáveis práticas eticamente questionáveis, mas consideram que a honestidade tem vindo a baixar. Não é muito, mas tem vindo a baixar paulatinamente, e que as ações disciplinares e falar de ética em equipas estão abaixo da média global, são, digamos, os indicadores que nós estamos aqui a sinalizar. Relativamente à aceitabilidade de práticas, este estudo faz para tentar perceber qual é a cultura, digamos, que está por trás disto, ou das pessoas que responderam, enfim, dos trabalhadores portugueses, neste caso. Há aqui um conjunto de aceitabilidade de práticas eticamente questionáveis. Não são grandes coisas, não são coisas muito fortes, são, eu diria, pequenas coisas, mas que podem ser muito interessantes, nomeadamente já para vermos a variação, por exemplo, entre as idades. E aqui o que é mais, digamos, de salientar é que nós somos os menos propensos de todos os 16 países. Portanto, nós aceitamos que isto é tudo intolerável, não aceitamos cada uma destas 8 práticas, ainda que essa aceitabilidade tenha vindo a aumentar consistentemente nos outros, nos diferentes anos. Eu não vou mostrar aqui, mas se nós fizermos esta análise por idades, esta variabilidade entre os mais novos e os mais novos e os com mais idade relativamente à aceitabilidade destas práticas é muito grande, o que significa que, nomeadamente, a diversidade geracional é muito importante para fazermos esta análise da cultura desta aceitabilidade de más práticas. Mas também temos aceitabilidade de más práticas que nós diríamos de negócio, que tem a ver com estas pequenas, mais uma vez, infrações, e esta sensibilidade também tem vindo a aumentar e, mais uma vez, nós somos os menos propensos a considerar estas, neste caso, 5 práticas de negócio aceitáveis, e que nos pode levar a pensar porque é que nós fazemos isto. Depois, o que é que nós temos aqui? Quando nós estamos a falar de cultura e ética, temos necessariamente de falar sobre o papel da liderança e da gestão. Portanto, nós temos aqui, no fundo, um conjunto de perguntas que têm a ver se a alta direção leva muito a sério a ética, se a minha chefia direta é um bom exemplo, se a minha chefia direta apoia-me na aplicação das normas, se a minha chefia direta explica a importância da ética, e nestes 4 indicadores nós temos vindo a melhorar consistentemente estes 4 indicadores, ainda que sempre aquém da média global. No entanto, esta último indicador é ainda assim também sempre preocupante, que tem a ver com a minha chefia direta recompensa quem apresenta bons resultados, mesmo se adotam práticas eticamente questionáveis. E, portanto, isto tem muito a ver com, enfim, com as recompensas, com incluir a ética na avaliação de desempenho. São temas que são muito sensíveis, são muito difíceis de introduzir, mas que é muito importante que as organizações comecem a trabalhar verdadeiramente este tema, que é recompensar a qualquer custo, e não pode ser, temos que também não recompensar caso haja práticas eticamente questionáveis. Como é que as organizações se envolvem os trabalhadores em matéria de ética? Nós diríamos que só metade das pessoas falam sobre ética em equipe e percepcionam justiça nas decisões. E estes valores são muito abaixo da média, também estão abaixo da média global. Ainda assim, as pessoas sabem o que se espera delas em termos de comportamento ético, é talvez o melhor indicador que está aqui, está muito próximo do global enfim, é relativamente bom. Ainda, claro, há sempre espaço de melhoria para que enfim, o ideal seria que todas as pessoas soubessem o que se espera delas em termos de comportamento ético. E estes dados sobre medidas disciplinares e de responsabilização têm aumentado, mas ainda assim abaixo da média global e, portanto, que nos leva mais uma vez para a questão da avaliação do desempenho. Portanto, na verdade,
teremos que garantir que as organizações agem disciplinarmente quando os colaboradores violam os princípios ou as normas de atuação ética e também que são responsabilizados quando quebram essas normas de atuação. Portanto, para terminar e para podermos abrir um pouco aqui mais a discussão, recomendações, destacar o papel da liderança e da gestão. Este também foi um dos motivos que nós, no Fórum de Ética, escolhemos o tema liderança e ética para o estudo anual, para reforçar, digamos, aqui o papel da importância da liderança. Portanto, selecionar e desenvolver líderes com preparação formal, nós diríamos, para o governo e a gestão da ética, e reforçar a sensibilização e a formação em ética, que esteja ela obrigatória e regular em todos os níveis, em todas as áreas da organização. A questão da responsabilização pelas violações é algo muito importante para reforçar a confiança e, portanto, incluir a ética, seja nos processos de recrutamento, seja nos processos de avaliação, é algo muito importante, e promover esta reflexão regular sobre a racionalização, sobretudo sobre o descomprometimento moral, como disse há uns minutos atrás, a obediência e o tempo são simultaneamente pressões e justificações, e, portanto, nós teremos que tentar perceber se, na verdade, serão as chefias que têm que diminuir as pressões, que são elas que são as principais alvos de pressões, ou se, na verdade, nós temos um racional que nos diz faço isto porque estou a ser pressionado e não tenho alternativa. E depois, para terminar, envolver as partes interessadas, portanto, isto tem a ver com uma integração de forma sistemática e ética na comunicação, seja ela formal ou informal, interna ou externa, partilhando indicadores de desempenho. E estes indicadores de desempenho da ética em geral, nós consideramos que é muito importante que haja diagnósticos, ou vários diagnósticos de clima que possam suportar um programa de ética robusto em todas as dimensões, e por isso nós também no Fórum de Ética temos e vamos lançar este ano um índice de clima ético. E esse índice de clima ético, no fundo, o que é que ele vai fazer? Vai permitir que as organizações possam aplicar algumas destas perguntas e depois se comparem a nível nacional e a nível internacional. Nós, do ponto de vista teórico, usamos um modelo de cultura ética corporativa que tem a ver com 3 grandes pilares: a incorporação dos valores éticos do programa de ética da liderança, e depois usamos um modelo de Captain para perceber qual é a qualidade da ética. Portanto, no fundo, o que é que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de indicadores que me vai permitir comparar eu da minha organização com o índice do Fórum de Ética, que por sua vez compara com o Ethics at Work de Portugal e com o Ethics at Work global. Temos 2 índices, o mais pequeno, menos forte, menos robusto, que é este, que só tem no fundo menos perguntas, e temos um equivalente mais robusto, com mais perguntas, mas que tem as mesmas dimensões, quer de cultura, quer de qualidade. E, portanto, já temos ali o índice Fórum de Ética ainda não está calculado, só será calculado no fim do ano, mas já temos o índice calculado do Ethics at Work e do Ethics Global. Este índice do Fórum de Ética será calculado com todas as respostas que nós tivemos de todas as organizações que de alguma forma queiram partilhar connosco estes resultados, e que nós, obviamente, de forma absolutamente anónima, iremos agregá-los num bolo e será esse o índice do Fórum de Ética. Eu vou agora, digamos, pedir a todos, por um lado, à Susana e ao William e à Ana, que também ainda está aqui connosco, se querem fazer algum comentário a estes resultados. Também dizer-vos que nós gostaríamos muito que nos pudessem fazer perguntas e, portanto, por favor, gostaríamos que utilizassem o chat para fazerem as perguntas que acharem convenientes, que nós iremos responder, não só sobre isto, mas agora ao longo da sessão e depois mais para o fim. E, portanto, este formato não prevê
que haja diálogo com as muitas pessoas que estão aqui conosco a ouvirmos, mas que teremos muito gosto em que possam fazer-nos perguntas a cada um de nós, ou enfim, perguntas em geral, para que nós possamos responder. Ana, Susana e o William, querem fazer algum comentário a estes resultados? Ana, a Susana, ok, sim. Não, não, eu acho que poderíamos começar pela Ana e pelo William, uma vez que eu já estou aqui dentro do Fórum de Ética e provavelmente tenho já uma visão mais contaminada destes dados, mas também posso começar, como quiserem. Ana, exatamente, ok. Obrigada, Ana. Eu confesso que ficou aqui a ressoar na minha cabeça alguns dos temas, sobretudo até por causa, até pela função que ocupo neste momento, que é a relevância de haver consequência. Uhum. E a maneira como essa consequência é também comunicada no seio da organização. Fiquei a pensar no assunto, deixou-me aqui umas pistas para reflexão. Ai, obrigada, Ana. Obrigada. O William quer fazer algum comentário a estes dados? Eu sei que não é. O William tem uma perspectiva mais abrangente e mais larga que já vamos ouvir, mas ainda assim quer fazer algum comentário? Não, obrigado, eu acho interessantes e ainda estou a pensar sobre eles, mas gostava de ouvir o comentário dos outros primeiro. Ok, obrigada, William. Susana. Eu sempre que reflito sobre estes dados, recordo-me da velha máxima de que a ética não se impõe, a ética propõe-se. E na verdade, essa será uma grande distinção entre compliance e ética, e por isso é que a compliance é tão necessária também à ética, porque a ética não se impõe, a ética propõe-se, mas neste sentido, o que nós verificamos nesta análise dos dados que estão aqui neste inquérito é a importância de vários fatores para que a ética se consolide, nomeadamente a importância das lideranças éticas, e poderíamos ficar aqui algumas horas a refletir sobre o que é que são lideranças éticas, a importância da comunicação, não só a comunicação de expectativas claras e gerais e transparentes para toda a organização, mas também a comunicação do que corre mal e das consequências de que a Ana falou e que para mim é fundamental, porque nós temos uma cultura em Portugal avessa a assumir as consequências e a publicitá-las, e na verdade o não haver consequências relativamente ao reporte de más práticas faz com que muitos de nós desistam dessa sinalização. E depois, um outro aspecto que também me parece fundamental, nós estamos hoje muito preocupados e bem com a black box da inteligência artificial e com a necessidade de termos sistemas de inteligência artificial que sejam explainable, portanto, que sejam claros e compreensíveis pelos leigos e por todos nós que os usamos. E continuamos a não ter essa mesma exigência de clarificação no que diz respeito aos termos e conceitos da área da ética, nomeadamente os tais termos e conceitos que remetem para a nossa vida do dia a dia e que causam sofrimento às pessoas. De que é que falamos quando falamos de assédio moral? De que é que falamos quando falamos de assédio sexual? De que é que falamos quando falamos de incentivos que não são saudáveis? De que é que falamos quando falamos de lideranças éticas ou não éticas? Ou seja, há um conjunto de conceitos que nós assumimos que todos sabem o seu significado
E, portanto, de certa forma, há organizações que se descomprometem da obrigação de falar sobre estes temas e de dar formação aos seus colaboradores para que saibam efetivamente identificar situações de más práticas, saber o que fazer nestes casos, a quem reportar, qual é o procedimento, e depois a instituição ser capaz de acolher, de ouvir o que as pessoas dizem e de haver alguma consequência que não tem necessariamente que passar por uma sanção. E portanto, parece-me que aqui neste terreno da ética vivida, é neste terreno da ética vivida que nós compreendemos a importância da ética. Porque a ética, a falta da ética e a falta de ética e comportamentos que não são éticos causam sofrimento, causam burnout, causam desistência, causam, enfim, e causam baixas de produtividade nas próprias organizações. Obrigada, Susana, por esta, enfim, compasso e por esta explicação tão importante para compreendermos a necessidade, por um lado, de termos estes dados onde possamos também, e estes dados parecem-nos estão particularmente importantes porque permitem-nos falar de ética a partir destes resultados, e portanto isto é algo também que nós achamos que é muito importante, que é quando eu me posso mostrar estes resultados na minha organização em concreto, permite-me desconstruir algumas palavras e falar deles a partir de concreto. E neste sentido a ética deixa de ser muito abstrata e passa a ser concreta com estes exemplos concretos. Vamos então passar e continuar para a nossa sessão e, portanto, nós temos agora, na verdade, esta parte que já estamos aqui um pouco atrasados e por isso eu queria agora, muito rapidamente, falar no futuro, e é por isso também que nós temos aqui, sobretudo por isso que nós temos aqui estes nossos convidados, para nos falarmos sobre o futuro do trabalho. E neste futuro do trabalho vamos então apresentar o tal relatório, o segundo relatório sobre estes dados, que é este relatório que só foi publicado mais tarde, e dá-nos logo aqui o ranking, as principais preocupações têm a ver com a utilização, a má utilização da inteligência artificial e que a substituição das pessoas com esta preocupação com a substituição de pessoas são, na verdade, os temas mais importantes. Depois também podemos ver aqui do ponto de vista demográfico, as mulheres e os mais novos estão um pouco mais preocupados e aqui alguma informação também sobre os gestores. Mas de que é que nós estamos a falar? Nós, sobretudo, estamos a falar de um conjunto de temas onde foram perguntadas às pessoas se estavam preocupadas e, na verdade, relativamente a 2021 para 2024, há, a nível global, o aumento das preocupações nestas duas dimensões que acabamos de mostrar. E o que é que acontece? É que nós agora podemos entrar, e portanto o que eu vos vou agora mostrar, no fundo, é esta a evolução de cada um deles em concreto, também de Portugal para o global. Portanto, são estas mesmas preocupações e, portanto, como nós podemos ver, a utilização indevida da inteligência artificial em Portugal é grande, e aliás a diferença da primeira para a segunda para a segunda preocupação é grande, não é? Mas também é especialmente grave. Mas em Portugal ainda acresce não só a substituição das pessoas, mas também a discriminação. E esta discriminação ou conceito ou preocupação no local de trabalho, entre aspas, não tem nada a ver, ou poderá não ter nada a ver diretamente com a inteligência artificial, mas, na verdade, preocupa bastante os portugueses. E, portanto, o que nós diríamos também é que os portugueses estão, em 2024, mais preocupados sobre os 9 assuntos relacionados com o futuro do trabalho, ainda que as preocupações tenham diminuído, mas estão mais preocupados, ok? Se nós agora, e é um pouco isto que eu gostaria de vos mostrar, para fazermos aqui algumas análises de pormenor
destas preocupações todas e depois ia pedir à Susana, ao William e à Iana para fazerem comentários a estas alterações. Por exemplo, se nós fizermos esta análise por idade, nós percebemos que a idade muda estas percepções, não é? E, portanto, os mais jovens estão menos preocupados sobre a inteligência artificial, enfim, também provavelmente é isso que é esperado, e sobre a perda de interações interpessoais. Mas isto pode nos levar a pensar que, na verdade, nós vamos ter que introduzir na agenda das organizações o tema da diversidade geracional cada vez mais, e este prova-nos também, não só no presente, mas no futuro, que é muito importante o tema da diversidade geracional. Estas mesmas preocupações podem ser analisadas por tipos de setores. O setor público, o setor privado, e nós, quando falamos aqui setor social, estamos a falar de organizações de centros educativos, fundações, e, portanto, tem a ver com organizações sem fins lucrativos, basicamente, tipo ISS e por aí fora. E, portanto, nos setores, as maiores variações são a perda de interações devido ao trabalho e as novas exigências de competências, com maiores preocupações no setor público, não é? E, portanto, na verdade, nós temos aqui, e a diferença, a diferença é muito grande, não é? A perda de interações no setor público vai de 50 para, e depois compara com 38 e com 36, e depois compara com 36 e com o 52 compara com 36 nos dois, quer no setor privado, quer no setor social, e, portanto, temos aqui especiais preocupações no setor público. Depois, a dimensão já não influencia tanto a utilização, com exceção da introdução indevida da IA e do aumento da vigilância e da monitorização, que as preocupações são maiores nas PMEs e nas grandes também, algo provavelmente que nós conseguimos perceber que essas preocupações nas PMEs possam ser maiores, sobretudo aqui no aumento da vigilância e da monitorização, que é o que mais se salienta aqui. Quando nós estamos a falar de olhar para estes dados e comparando o que dizem os que não são gestores dos que dizem o que são gestores, a função muda algumas destas preocupações. E, portanto, os não gestores estão mais preocupados com a utilização indevida da inteligência artificial e com as novas competências digitais, e os gestores estão mais preocupados com a perda de relações no trabalho híbrido. E, portanto, esta cultura ainda há, na verdade, isto também é muito importante, que é esta alteração profunda das relações de trabalho, com a introdução, eu diria, sistémica, praticamente final e praticamente em todas as organizações do trabalho híbrido, ainda que em diferentes dimensões, ou ainda em diferentes dimensões, em algumas empresas estamos a falar só uma componente muito pequena de trabalho presencial e noutras uma componente muito grande de trabalho presencial neste do que se chama trabalho híbrido, há uma variação muito grande, mas ainda assim também aqui a perda de relações do trabalho híbrido continua a ser algo importante, nomeadamente para os gestores que têm que fazer esta gestão das equipas. O género, enfim, não é assim uma coisa também muito grande, ainda que as mulheres se preocupem mais com a utilização indevida e com as competências digitais. E os homens têm mais preocupados com a perda de relações no trabalho híbrido do que as mulheres. Okay? E pronto, e portanto, são estas, digamos, estas as preocupações. Nós temos agora, eu talvez para aqui, nós temos agora aqui dados adicionais sobre se, na verdade, as empresas podem estar ou não já a dar orientações sobre a inteligência artificial, mas talvez seja agora o momento de tentar perceber quais são as grandes motivações que estão por trás destas preocupações. Talvez pedisse ao William para começar com a sua intervenção, que terá certamente uma intervenção mais de fundo sobre a origem destas preocupações. Muito obrigado. Eu acho que os dados são interessantes. Já vi alguns dados semelhantes no contexto de Estados Unidos
e preocupações dos trabalhadores e da população geral sobre o futuro do vida social e vida de trabalho com inteligência artificial. Aqui parece que há duas áreas diferentes ou categorias de preocupações diferentes. Uma que pode ser visto como ethical concerns, num sentido mais restrito, ou seja, manipulação, bias, violações de privacidade, empresas que, por exemplo, podem usar a vigilância digital no comportamento dos trabalhadores e depois vender esses dados para terceiros e etc, etc. Ou bias em termos do género ou outras coisas. Há alguns casos infames nos Estados Unidos, por exemplo, dos algoritmos usados pelo Amazon alguns anos atrás para a contratação das pessoas mais séniores, pessoas mais ao nível executivo, que foram descobridos, foram avaliados e era óbvio que basicamente estavam a repetir o padrão do passado, que foi contratar homens brancos, basicamente. O algoritmo não foi explicitamente treinado por isso, mas foi o padrão que o algoritmo descobriu nos dados do passado. Pronto, e estava a projetar isso pelo futuro. Isto é um tipo de dúvida ética ou risco ética mais restrito, no sentido moral, ou é preconceito, bias, essas coisas. Mas depois parece que há uma dúvida mais alargado, mais diffuse, sobre a possibilidade de ter trabalho gratificante, com agency, com meaningful work no futuro. Ou seja, um trabalho com ligações sociais, onde é que pessoas têm escolhos autónomos e uma certa dimensão de escolho e de ação, de cultivar habilidades, expertise, e, não, e ter uma dimensão profissional de organização do meu próprio trabalho e, conseguir, e ganhar skill e habilidade e não ser simplesmente um overseer ou supervisor de sistemas automizados ou não ser substituído pelo um sistema cada vez mais automizado e não conseguir ver uma futuro do trabalho gratificante e significativo neste futuro. Esta é uma preocupação mais geral e é mais ambíguo, que ainda não sabemos os limites de inteligência artificial, particularmente em termos sociais ou afetivas, emocionais, físicas, no mundo física, e se vamos ter por exemplo, uma inteligência artificial geral, General Artificial Intelligence, que vai conseguir reproduzir qualquer performance humano ou surpass trabalho humano em qualquer setor, em qualquer atividade. Esse é um sonho que está muito presente nos mídias ou em certas áreas de, de pesquisa sobre a inteligência artificial. E por isso, pessoas têm parece que trabalhadores com razão têm uma certa preocupação de se elas vão ser substituídas de uma forma mais pervasiva. É interessante, eu posso rápido só dizer
parece que há três visões do futuro que, ao menos na minha investigação, vejo eh, nas, na imaginação das pessoas sobre o possível futuro com máquinas inteligentes, possível futuro do trabalho com máquinas inteligentes. Um futuro mais distópico tem a ver com uma automização compreensiva, talvez gradual, uma coisa em fases, mas cada vez mais uma eliminação do trabalho humano, ou diminuição do valor do trabalho humano por causa de automização. E é interessante que aqui há certas umas sondagens recentes sobre grandes investimentos que estão a ser feitos neste momento nas áreas de videojogos, por exemplo, pelo Arábia Saudita ou pelo Ari Emanuel nos Estados Unidos, que conseguiu 3 bilhões de dólares no investimento nos jogos, videojogos e entertainment, porque ele acha que vai haver uma automização gradual do trabalho e pessoas vão ter menos para fazer no trabalho. Então vamos investir nesse futuro de lazer, vamos dizer, ou um futuro do menos trabalho. Pode ser visto com algo bom ou com algo mau. Outra coisa é que vamos continuar a ter trabalho, só que vai ser com menos dimensão humana em termos de autonomia humana. Faço uma referência agora a um livro recente do Emily Bender, que é escreveu vários artigos importantes, né, sobre a deep learning e inteligência artificial, em que ela diz que, e desculpa para esta, vou usar um frase crude, mas vem dela, não é meio. Ela diz que AI não vai, it's not going to take your job, but it's going to make your job shittier. Ou seja, não vai autonomizar, mas vai controlar, interferir, fazer métricas para tudo e nada e vai desumanizar o trabalho. Isso é outra possibilidade. E o terceiro, só para concluir, é o mais positiva, que o AI pode complementar os profissionais, aumentar o valor do trabalho humano ou seja, mais produtividade, habilidade, aumentar as habilidades humanas e fortalecer comunidades do expertise, do profissionalismo, da ética, de conhecimento e humanizar, ou seja, autonomizar as dimensões do trabalho mais chatos, mais frustrantes, menos humanos e dar-nos mais habilidades, mais espaço para aquelas dimensões do trabalho mais criativos, mais humanos, mais sociais, etc. Foi muita coisa, desculpa, mas Não, não, foi excelente e, portanto, na verdade, nós precisamos de fazer estes modelos e, portanto, na verdade, esta visão destas três, ou assim, esta análise destas três visões, esperamos que seja mesmo distópica, uma delas. Mas, sim, são muito importantes e acho que foi muito interessante. Susana, quer comentar estas visões e eu os dados, enfim. É muito interessante estas visões sobre a inteligência artificial que o William nos trouxe. E eu estava aqui a lembrar-me que no outro dia, numa sessão precisamente sobre inteligência artificial, se dizia que, nomeadamente no caso da inteligência artificial generativa,
estaríamos agora num período de menos crescimento em termos de capacidades e de competências, e que afinal talvez não fosse assim tão espetacular como pensaríamos inicialmente. Quase como usando aqui as imagens do Nicholas Taleb, relativamente aos acontecimentos imprevistos, não é, da nossa história. Nós teríamos aqui digamos, um cisne vermelho, não é? Parecia uma coisa muito importante, um acontecimento, uma mudança na história, mas que afinal não seria tanto. A dificuldade, e por isso é que eu acho que todas as pessoas, os mais jovens e os mais velhos, eu estava ali a reparar na diferença entre os mais jovens e os mais velhos nas suas preocupações em relação ao trabalho futuro, tendo em conta a inteligência artificial e as novas gerações. Não é assim uma diferença tão significativa. São uns bons pontos de diferença, mas os mais jovens também têm essas preocupações. Embora, obviamente, que quem nasce na época atual e lida com a inteligência artificial já num caminho para a tal inteligência artificial geral, terá muito menos reticências e corre o risco de parar menos para refletir sobre o que está a acontecer, não é? Mas todos nós, mais velhos e mais novos, estamos dentro do furacão. Nós ainda não saímos para fora do furacão para ver exatamente que estragos ou o que é que ficou de bom e o que é que pode ter sido danificado. E, portanto, daqui a 10 anos, provavelmente, vamos olhar para trás e vamos ter uma visão mais clara de tudo aquilo que está a acontecer. Mas o que me preocupa, na verdade, e depois de ouvir o William, o que me preocupa, na verdade, é que nós estejamos não perante um cisne vermelho, mas perante um elefante negro. Ou seja, nós temos o elefante no meio da sala. É muito provável, muitas das nossas inquietações, analisando as tendências e olhando para os cenários possíveis, são prováveis, e continuamos, talvez, a negligenciar a resposta a tudo isto. Porque a resposta a isto, nós na Europa temos respondido através de regulamentação, não é? Regular, regular, regular. Que é importante, porque a regulação estabelece, define um horizonte de valores éticos e daquilo que nós queremos para a nossa sociedade, não é? Na verdade, as normas dizem-nos que sociedade é que nós queremos ser, porque é com base nessa visão que estabelecemos essas normas. Mas parece-me que a regulação é francamente insuficiente, nunca vai ser suficiente, porque nós, na verdade, não conseguimos regular tudo, até porque não sabemos exatamente que competências de agency e de reasoning é que os algoritmos vão ser capazes, na verdade, de ter. E estas duas dimensões, não é? De agency, que em inglês o termo parece sempre melhor do que em português, porque diz muito daquilo que nós não conseguimos dizer com agência, não é? Porque não é só agência, é mais do que isso. Nós, na verdade, não sabemos até que ponto é que essas competências se vão desenvolver. E a resposta, para lá da regulação, que não deixa de ser importante, porque é uma forma de comunicarmos à sociedade o que é que nós esperamos destas tecnologias, e que, na verdade, aquilo que gostaríamos é que acontecesse um dos cenários que o William partilhou aqui, que é serem ferramentas ao serviço da humanidade, de forma a que nós possamos dedicar mais tempo a sermos criativos, a construirmos boas perguntas, a termos um trabalho com maior qualidade e não aquilo que também está previsto que possa acontecer, que é se fica muito mais barato programar, então vamos desvalorizar este trabalho e continuamos a recrutar pessoas, mas pagamos muito menos por aquilo que elas fazem. E, portanto, há um empobrecimento em termos de qualidade. A par da regulação, o ponto deverá ser a educação. Realmente aqui o mais importante é educar as novas gerações, educar os mais velhos. E esta educação que tem que ser diferente, o ensino tem que ser diferente, as universidades têm de ser diferentes, as escolas têm de ser diferentes,
esta educação vai ter que ser uma educação que permita precisamente que nós continuemos a ter pensamento crítico, continuemos a usar a nossa imaginação e a nossa criatividade, a fazer boas perguntas, e a não nos sentirmos limitados por um sistema ou por sistemas que devem ser úteis à nossa vida, mas não nos devem substituir nesta nossa existência. E, portanto, eu acho que há alguns países europeus que estão a apostar muito na educação dos mais jovens, de uma forma, mais consistente com aquilo que é o mundo com a inteligência artificial, mas parece-me que aqui, nós, no nosso contexto nacional, isso não tem acontecido, pelo menos do que eu conheço, e, enfim, posso estar errada. E preocupa-me muito um dos tópicos que foi aqui referido pelo William, que é a falta de sentido. Não, a Helena também falou disso, penso eu, mas o William. A falta, o trabalho sem sentido, o trabalho sem propósito, o meaningless, não é? Isso realmente é um esvaziar de tudo aquilo que nós construímos ao longo destes anos. William, quer comentar mais, enfim, ou pelo menos continuar a conversa sobre este futuro? Sim, eu estava a pensar agora uma ênfase importante a pensar sobre a ética de inteligência artificial no campo do trabalho e também na vida em geral, mas particularmente no trabalho. Não é simplesmente estudar problemas éticas ou riscos éticas na própria tecnologia, ou seja, o algoritmo pode reproduzir um bias, ou seja, uma coisa assim. Também temos que estudar e isto é o foco do meu trabalho na Católica, na investigação, é focar no impacto da utilização da inteligência artificial no próprio ser humano. Como é Exatamente. que se transforma, ou, quais são os efeitos atuais ou possíveis de uma nova ferramenta do AI no caráter moral, no pensamento criativo, pensamento crítico, qualidade da atenção, de qualidade do escrito, do pensamento, etc. E há alguns estudos recentes, feito pelo, por exemplo, MIT, também de uma equipa do Microsoft e Carnegie Mellon, que tem alguns resultados um pouco preocupantes, que parece que há maneira, uma tentação de usar a inteligência artificial para fazer tarefas diretamente e não só fazer partes das atividades do trabalho, mas fazer uma tarefa, uma atividade inteiro. Um, e, e o pessoa. Podemos falar também dos alunos na universidade. É óbvio que há maneiras de usar a inteligência artificial para investigação e ajudar na construção de, da lógica de um argumento ou de ver várias possibilidades de como estruturar um paper, etc., usos benéficos. Mas por isso há um uso muito mais, uma tentação muito mais forte de usar o AI diretamente para fazer a tarefa no seu todo, ou quase todo. E o que é que muitas vezes acontece é que a pessoa começa a perder habilidade, competências, até pode ser há este estudo do MIT que mostra que brain activation no prefrontal cortex
há menos ativação de certas partes do cérebro que estão associado com pensamento, conhecimento, memória, etc. Naquelas pessoas, elas fizeram um estudo de um grupo de pessoas fazer uma tarefa de escrever um artigo ou uma obra sem ferramentas do AI, com ferramentas do AI e com search normal, talvez com umas coisas, pequena ajuda. E uma coisa óbvia é que as pessoas que usaram muito das ferramentas da AI tinham menos ativação cerebral e também tiveram mais dificuldade de lembrar aquilo que acabou de escrever 10 minutos atrás e também tinham menos autoria, uma sensação mais fraca de autoria, de ser donos deste trabalho. E pronto, isto eu acho que é importante no contexto não só da educação, mas do trabalho, quando estamos a falar do knowledge work. Estamos a criar uma geração, a próxima geração do knowledge workers, que tem que entrar numa organização e os próprios management e executives vão ter que liderar com essas pessoas e ajudá-las a ser trabalhadores com pensamento crítica, com criatividade, com memória. Queremos cultivar estas qualidades, não eliminar estas qualidades, para o próprio bem-estar da empresa, não só porque são bons para o ser humano num sentido mais abstrata, aristotélica, do vida boa humana ou algo assim, mas sim, mas também para a empresa em si. É importante ter um corpo de trabalhadores com essas qualidades de conseguir fazer uma tarefa com atenção, com integridade, etc. Então, para acabar, eu acho que é importante focar na ligação do ser humano com a tecnologia e essa interação e a maneira que o ser humano é transformado ou adaptado pelo próprio tecnologia. Não é só nós fazer tecnologia, é tecnologia fazer ou adaptar nós e criar boas práticas e regras e incentivos para aquela utilização mais saudável e benéfico pela própria pessoa, mas também pela empresa, e não só a utilização mais eficiente, rápido, fácil, etc. É muito curioso o William, que o William está a tocar no cerne do que nós fazemos no Fórum de Ética. A Susana vai falar um pouco sobre isso, e é que tem muito a ver com a obrigatoriedade de escrever e ler coisas reais, ficcionadas, e já vamos passar mais à frente, exatamente. É por isso que nós também temos um conjunto de editoriais, digamos, nossos projetos editoriais têm muito a ver com essa necessidade, com essa importância de escrever coisas reais, sermos nós, e de histórias, e portanto dessas narrativas reais ou ficcionadas de ler e sobretudo escrever, que é muito isso que nós já também vos vamos propor. E também é muito curioso que o William penso que não saberá, mas enfim, a Susana vai falar e também vai comentar, que é esta importância também. Nós no Fórum de Ética usamos uma definição de ética que está baseada, enfim, na vida boa, mas que é de Paul Ricoeur, que é a procura da vida boa, no sentido aristotélico, naturalmente, com e para os outros, em instituições justas. E, portanto, aqui o Paul Ricoeur introduz a variante, digamos, ou esta pequena, grande variante que tem a ver em instituições justas, exatamente, são estas instituições que nos ajudam ou não, não é? A continuarmos a ser humanos ou a nos deixarmos ser transformados enquanto ser humanos pela tecnologia. E, portanto, na verdade, há aqui um papel muito grande das instituições nesta
possibilidade ou não de nos transformarmos, não é? Com a utilização das tecnologias. Mas sim, mas Susana, mas era só um bocadinho para a Susana, certamente que agora também tem aí, a propósito do que o William disse, muitas coisas para comentar, tenho a certeza. Tenho a certeza. Que, Não, aliás, é isto que nos vem a trazer já agora a Susana, que assim vai poder introduzir eu daqui a um bocado e a pedir à Susana, mas se quiser achar que agora pode ser interessante, que é este exatamente o objetivo entre pensar com e pensar sobre, não é? E, portanto, este pensar com e pensar sobre, e este pensar com é exatamente com estas coisas reais que somos nós humanos, que só nós é que podemos escrever a partir das nossas experiências, com as nossas leituras, com as nossas escritas. E, na verdade, o pensar sobre é mostrar os resultados, é mostrar, enfim, as coisas mais. Eu queria usar a expressão mais restritas, digamos, que o William falava e menos nas outras. Susana. não, só muito rapidamente este ponto é realmente fundamental, que o Willem referiu, que não é só como é que nós usamos a tecnologia, é o impacto que a tecnologia tem na nossa constituição e na nossa identidade humana, não é? Quem somos enquanto pessoas, que pertencem a uma espécie, que é a espécie humana, e como é que nós nos definimos, como é que nos vemos, como é que vemos os outros. E para mim há aqui um valor da ética que tem muito, que é muito impactado, se podemos usar este termo, pela mediação da tecnologia, que é o princípio e o valor da responsabilidade. Porque quando um aluno, quando um trabalhador, quando qualquer um de nós, seja investigador, seja professor, seja gestor, administrativo, usa com diferentes graus, mas usa uma ferramenta de inteligência artificial generativa ou, eventualmente, mais profunda, machine learning e por aí fora. Mas usam esta ferramenta para fazer uma tarefa total. E no outro dia, é curioso porque parece-me que foi agora, neste ano, que houve o primeiro artigo científico revisto totalmente por inteligência artificial. E o artigo foi publicado. Portanto, foi uma revisão de um artigo científico inteiramente feita por um sistema de inteligência artificial. E o que me inquieta é uma questão, mas enfim, são questões para pensar, não é? Nós não estamos aqui a dizer que vai correr mal ou que vai correr bem, estamos apenas a levantar questões. Que impacto é que isto tem no conceito da responsabilidade, que é um conceito que foi tão trabalhado depois da Segunda Guerra Mundial e que agora volta a estar em cima da mesa com as guerras que nós temos no contexto atual, sejam guerras no terreno militar, portanto, no contexto militar, sejam guerras económicas. Ahm, Porque se eu me distancio do objeto, eu sinto-me desresponsabilizado, não é? Ou seja, há um desresponsabilizar, por muito que o AI Act diga e nos lhe recorde que, em última instância, somos nós, seres humanos, que temos que manter a responsabilidade pelo desenvolvimento dos sistemas, pela implementação e pela utilização. Na verdade, este distanciamento, esta mediação tecnológica total no desempenho de determinadas tarefas, de certa forma vai tornar mais difícil este assumir da responsabilidade pelas minhas intenções, pelos meus comportamentos e pelas consequências dos meus comportamentos. E, portanto, há aqui este impacto. Depois, esta mediação tecnológica também tem um impacto grande em algo que nós já estamos a testemunhar há alguns anos e que não é de agora. Portanto, a Google, e os motores de busca têm contribuído para isto, que é a redução da capacidade de memória, porque na verdade o cérebro é preguiçoso e, portanto, que no nosso cérebro é preguiçoso, não vai despender tempo em algo que pode estar ancorado noutros lugares. Mas a memória é identitária, não é? E nós não conseguimos interpretar o presente e agir sobre o presente, quer dizer, conseguimos, mas iremos fazê-lo de uma forma leviana. E, portanto, esta perda de memória é algo sobre o qual nós devemos realmente pensar como é que podemos combater essa perda de memória. Um, Depois também um aspecto que a Helena já referiu, é que quando nós delegamos num sistema, por exemplo, falando de uma coisa muito simples, como usar sistemas de inteligência artificial para escrever e-mails completos,
usar sistemas de inteligência artificial para escrever artigos completos ou para escrever partes do artigo totalmente com base no recurso à inteligência artificial, ou para fazer a revisão da literatura e depois não nos preocuparmos em ler as fontes. Usarmos para escrever as minutas de reuniões, que realmente é ótimo, retira-nos tempo e trabalho. Mas a longo prazo, este delegar tarefas inteiras em sistemas de inteligência artificial também nos retira esta oportunidade que a Helena referiu, a propósito daquilo que das propostas que o Fórum de Ética tem desenhado e desenvolvido e implementado, de pedir a quem está nas sessões para escrever e não apenas para fazer bullet points e listas, mas para escrever mesmo, nem que sejam 3 linhas, sobre determinadas questões éticas vivenciadas no contexto do trabalho. E esta escrita não é apenas uma representação da realidade, não é? Nós, quando escrevemos, ampliamos a perspectiva sobre a realidade, descobrimos que sabíamos coisas que não sabíamos que sabíamos. E isto está-se a perder. O que pode ser, na verdade, um prejuízo para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial que se alimenta de dados precisa que os seres humanos criem dados bons, dados de qualidade. E se nós deixarmos de pensar e abdicarmos de pensar, esses dados vão empobrecer também, não é? E depois também, enfim, quais são as fontes a que a inteligência artificial recorre, seria aqui um outro aspecto a considerar. O maior desafio para mim, em termos das organizações do mundo de hoje, é como é que integram estas ferramentas e as pessoas que lá trabalham num modo de funcionamento que seja claro, transparente e estruturado. Ou seja, assumir que na minha organização eu tenho chatbots, eu tenho o Gemini, o Copilot, o Perplexity, o OpenAI, o ChatGPT, um, e eu tenho pessoas e eventualmente vou ter robôs. E como é que eu, na verdade, integro nas políticas, nos códigos de ética e no exemplo que dou todos os dias, como é que eu faço esta integração de um modo que preserve o que nos faz, aquilo que na verdade nos importa como seres humanos, não é? Como é que eu, enquanto organização, assumo esta responsabilidade? O que o Fórum de Ética tem feito, e para fechar, o que o Fórum de Ética tem desenvolvido, para além destas atividades de pensar sobre questões éticas vividas no terreno, não apenas de uma forma teórica, mas de uma forma prática, ou seja, como é que estas questões éticas se colocam no meu dia a dia, na minha relação com os meus líderes, na minha relação com os meus liderados, na minha relação com os fornecedores, enfim. E o que se promove nesta reflexão é um pensar sobre e com, ou seja, um pensar sobre ética a propósito de questões de assédio moral ou sexual, a propósito de questões de desrespeito pela confidencialidade e privacidade, a propósito de questões sobre manipulação de dados, conflitos de interesses e por aí fora. Aquilo que se faz é pensar o que é que eu tenho na minha organização enquanto instrumentos normativos que me podem servir de base à minha reflexão. Então vou ver o que é que há no Código de Ética, no Código de Conduta, o que é que há na legislação portuguesa, o que é que há nas diretrizes internacionais. E depois vou alimentar esta reflexão, não só com base no que está nas normas, mas também com base nas experiências vividas, quer por mim, quer por outros, sejam os outros meus colegas, sejam os outros aqueles que testemunharam situações semelhantes e essas situações podem ser usadas como estudo de caso, não é? E, portanto, o partir destas situações que são externas a nós ajuda muito na reflexão, porque, na verdade, nós temos muita dificuldade em falar sobre questões éticas que nos comprometam diretamente. Mas se partirmos dessa reflexão com base em casos simulados, casos ficcionados, casos que foram partilhados por outros, a reflexão é mais fácil. Portanto, este pensar sobre e com tem sido usado como uma estratégia de reflexão
E a escrita é talvez um ato que daqui a uns tempos, a escrita manual vai ser algo assim um pouco pré-histórico, quase. Mas claro que não tem que ser manual, pode ser no computador, embora dizem as neurociências que há diferenças, não é? Do pegar no lápis ou na esferográfica e escrever a ligação, não é? Da mão com aquilo que escrevo é diferente do teclado e é diferente da atenção que eu presto ao ecrã. Pronto, e acho que era isto, Helena. Ok, ótimo. Bem, é assim, acho que estão aqui umas reflexões excepcionais, enfim, muito profundas, sobre, na verdade, estas grandes preocupações. Agora, o que eu propunha neste quarto de hora, enfim, é mostrar, voltar outra vez enfim, nós andamos aqui a saltar entre, digamos, preocupações a nível global e as preocupações presentes, não é? E, portanto, o que eu propunha agora era mostrar, na verdade, as respostas deste inquérito a estas, aqui, às diretrizes que as organizações estão já ou não a implementar no concreto para nos ajudar, e neste caso, a pensar sobre e não a pensar como, e tem a ver com, e portanto, que é isto que aqui está. Portanto, nós tínhamos ficado aqui, e na verdade, este inquérito também pergunta se as organizações têm orientações éticas. E este inquérito pergunta isto inserido num pacote, e aqui, o que nos dizem aqui é que só 30% das organizações têm essas preocupações éticas. E o que é mais curioso também é perceber aqui nestas áreas. Né? Obviamente que talvez sem surpresa as áreas da informação, comunicação e tecnologia já dão estes guias para a inteligência artificial, muito numa perspectiva instrumental, como acabamos de dizer aqui, e também toda a parte das finanças e dos seguros, que tem aqui um enorme impacto, e portanto aqui há uma regulação ou uma autorregulação do setor extraordinariamente forte para podermos fazer isto. Agora, na verdade, se nós olharmos para o outro extremo dos setores, talvez nos comece a preocupar ou não esta questão da saúde, não é? E, portanto, a saúde é das áreas onde menos incorpora, ou menos as organizações fornecem apoio nestas organizações, e, portanto, isto pode nos levar a pensar em termos globais, como nós estamos aqui a fazer, mas também em termos setoriais. Por países, nós estamos aqui, digamos, também nós estamos aqui, digamos, nos 24%, estamos aqui, enfim, na metade inferior, e, portanto, não estamos muito mal, mas também não estamos muito bem. E aqui, talvez o mais curioso é que a Índia, digamos, tem muito a ver também com a sua própria inteligência, digamos, com a inteligência da Índia, é, na verdade, o país onde de longe dá muito mais apoio nas organizações, nas pessoas que estão nas organizações dedicadas à inteligência artificial. São temas para podermos aqui comentar. Aqui, em particular, em concreto, quando esta pergunta vem associada a 4 elementos do que é um programa de ética, e, portanto, um programa de ética, neste estudo do ETSector, é composto necessariamente por 4 elementos, que é um código, uma norma escrita de conduta, um código empresarial, um código de ética, portanto, algo escrito, com uma forma de comunicar de forma confidencial, é o que nós chamamos o canal de denúncias ou o canal de participação de regularidades. A empresa dar formação sobre a ética no local de trabalho e ter também um canal de aconselhamento, que não é necessariamente um canal de denúncias, mas é um canal de aconselhamento onde eu possa tirar as minhas dúvidas. E que agora também pergunta se a minha empresa oferece diretrizes, normas ou éticas específicas para a inteligência artificial. E, portanto, na verdade, nós já tivemos a ver estes dados por países e estes dados por setores a nível global, e aqui em Portugal os outros elementos melhoraram muito, e portanto melhoraram muito
nós estamos absolutamente convencidos que tem a ver com a legislação também, nomeadamente com a obrigatoriedade das organizações terem, com 50 mais trabalhadores, terem que ter um código, um canal e formação, e portanto tem muito a ver também com o cumprimento da legislação, e isso é visível, esta melhoria de 2018 a 2024 em Portugal. Agora, relativamente às normas específicas, na verdade ainda estamos aqui um pouco longe, não é? Um pouco longe. Se nós quisermos ir aqui, enfim, algumas variações que são muito pontuais, mas o que nós podemos dizer é que, na verdade, e como também mostra a nível global, os serviços financeiros estão têm muito mais essas orientações. Há aqui uma diferença enorme, 45% relativamente aos serviços não financeiros ou à indústria, e que é quase o dobro, não é? O dobro dos serviços financeiros, mas depois também nós temos aqui alguma variabilidade com as grandes e as pequenas empresas, e no setor público ainda é o setor onde nós estamos, enfim, mais aquém nesta disponibilização destas variações. Isto do ponto de vista mais organizacional, mais do ponto de vista das pessoas. Na verdade, as organizações, sobretudo aquelas que têm um modelo de trabalho híbrido, são as que oferecem mais e com as que têm um trabalho remoto, não é? Portanto, estão mais preocupadas com essa utilização de normas, e depois os gestores também estão mais preocupados com isso. Aliás, isto também está muito alinhado com as preocupações anteriores, ainda que a pergunta específica aqui seja sobre as diretrizes ou normas éticas para a inteligência artificial. Portanto, o que eu gostava agora também era que eventualmente pudessem comentar este voltar ao terreno deste apoio que as organizações a nível global ou a nível nacional já têm na utilização de ferramentas, das atuais ferramentas, e não nas futuras ferramentas, das atuais ferramentas da inteligência artificial. Quer comentar o William? Estes setores estão de alguma forma para si uma surpresa ou não? Não, achei interessante o nível de orientação da Índia. Achei essas diferenças nacionais interessantes. É óbvio que países diferentes estão a desenvolver, em geral, enquadramentos diferentes para a governança da inteligência artificial, ou mais laissez-faire, ou mais centralizado, ou mais, há vários modelos diferentes. Sim, eu vi por dentro, eu acho que posso, não, posso falar disso sem levantar problemas. Vi por dentro a criação do Código de Ética de Uso de Inteligência Artificial da Universidade Católica. Eu participei, fui um dos co-autores deste código, e vi que isto é mais um comentário filosófico, mas é uma coisa ter um código geral de ética escrito, mas frases ou propositions, regras. É outra coisa ter uma cultura ou ethos das pessoas que agem de uma forma ético e benéfico. E ainda estamos a tentar balançar estas duas coisas diferentes. Ou seja, um código que é útil, que não só diz coisas, pronto, bem well-intentioned, but very vague, como deve ser human-centric, ou deve ser o estudante deve sempre ter
autoria sobre teus trabalhos. Que todas nós podemos dizer, ok, isto é um código de ética para a utilização de... pronto. Sim, mas como aplicar esta regra? Como aplicar ao nível de management ou de instituição, mas também como o indivíduo, como eu próprio posso orientar a minha conduta com esta regra. Obviamente, usar uma regra, uma ferramenta de inteligência artificial para escrever todo do texto de um ensaio da aula ou do trabalho não é minha autoria. Isto, obviamente, não é permitido. Mas, além destes casos mais óbvios, eu acho que ou seja, as regras não vão se aplicar automaticamente, não são, the rules don't apply themselves, são seres humanos que interpretam e percebem o raciocínio e a lógica e a fundamentação destas regras e aplicam na vida concreta. E isto também é essencial para uma organização, é ter uma cultura ou ethos e não só umas regras que são publicadas pela management ou algo assim. É só isso. Claro, sim, obrigada, obrigada. É absolutamente fundamental termos esta noção, não é, Susana? Sim, quer complementar? Uhum. Não, só a propósito de alguns dados que foram mostrados relativamente ao facto de haver ou não haver códigos de ética, códigos de conduta, relativamente à forma como são comunicados, cada vez mais, pela experiência e pelo contacto com pessoas que trabalham em diferentes tipos de organizações. Parece-me que, por um lado, aquilo que o William acabou de dizer é fundamental, quer dizer, na verdade, dizer às pessoas que está aqui este código, estão aqui estas normas, e todos nós, enfim, que tenhamos o mínimo de bom senso, que também já vai sendo raro, podemos facilmente compreender como é importante. Mas depois a questão seguinte é como é que eu aplico isto no dia a dia, não é? O que é isto de usar uma ferramenta como apoio e não para escrever a totalidade do trabalho, e que desafios e que oportunidades é que posso encontrar nesta ferramenta e que são boas, no sentido bom da ética. O que me parece, daquilo que eu experiencio e do que ouço, que falha mais é a comunicação. Porque eu já não sei exatamente agora, mas há ali um dos dados que são 50% dizem que 50% dos inquiridos responderam, ou enfim, metade responderam que sim, que nós temos, ou mais de metade responderam que temos um código de ética, mas depois a forma como as normas, como as expectativas são comunicadas muitas vezes falham. E eu aqui acho que, na verdade, há um desafio muito grande de adaptar modelos de comunicação a gerações diferentes, porque as gerações diferentes têm diferentes tipos de comunicação que não são necessariamente piores nem melhores, são diferentes. Mas que continuam a precisar de comunicar e continuam a valorizar a comunicação. E, portanto, pensar que basta ter o código ou basta ter o canal de denúncias e fazer pontualmente uma formação, não é suficiente. Claramente não é suficiente. E depois, a forma como essa comunicação é feita tem que ter em conta não só o conteúdo, mas também o modo como esse conteúdo é comunicado, tendo em conta diferentes públicos que não são só diferentes públicos etários ou geracionais, também são diferentes públicos culturais, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais multicultural, e as percepções são
necessariamente diferentes sobre as normas, sobre o que é aceitável, o que não é aceitável e como concretizar na prática o que é proposto no código, não é? E nas diretrizes. Depois também acho que um aspecto, um grande desafio para as organizações hoje, não só na área da inteligência artificial, mas na área da ética em geral, é construir códigos, e o Fórum de Ética tem sido um bom exemplo de como isso é possível, bottom-up. Portanto, trabalhar a partir da base e envolver todos os interessados no sentido, digamos, do Hans Jonas, quando falava do sentido da responsabilidade, que é envolver todos os interessados, ou seja, verdadeiramente todos os interessados, não são só os que estão hoje, mas também já é pensar para o futuro, os que virão depois mas envolver todos os interessados na elaboração do código, e não restringir essa elaboração a um grupo. Claro que depois há quem tenha que tomar as decisões e quem tenha que assumir a responsabilidade pelo código, senão nunca mais o código é implementado. Mas parece-me que isto são desafios realmente. É o desafio de integrar as novas tecnologias de forma clara, consistente e transparente, e o desafio de utilizar a imaginação e a criatividade e a evidência, os conhecimentos de evidência, de científicos também, na construção de modelos de comunicação mais eficazes, porque eu acho que isso é muitas vezes o que falha nas organizações e que depois tem impacto na ética, sem dúvida. Muito obrigada. Eu vou, não sei se o William, eu ainda vos vou dar depois 2 minutos no fim, porque eu agora gostava de vos mostrar a todos é que são os nossos projetos do Fórum, que são exatamente para que ajudar a que as pessoas possam pensar e utilizar estas ferramentas para ir falando sobre a ética regularmente, que é esse o nosso propósito, e por isso eu vou partilhar o ecrã para vos mostrar o que é que nós temos feito para apoiar as organizações em geral e, mais uma vez, sempre com o apoio dos nossos patrocinadores. E, portanto, o Global Ethics Day, que é o que nós estamos hoje aqui a celebrar, foi como eu já vos disse, mas enfim, agora talvez seja mais interessante pensar nisto, exatamente para que nós possamos pensar com e sobre, e neste caso o tema ética e trabalho líquido. Este inquérito é um inquérito feito em Portugal sobre um conjunto de perguntas e, para além do mais, tem também um conjunto enorme de perguntas abertas, tem, portanto, perguntas fechadas e um conjunto enorme de perguntas abertas, onde as pessoas vão dizer o que sentiram durante a pandemia e o que é que pensam nesta pandemia, nomeadamente o que é que foi, o que é e o que é que irá no futuro. Portanto, isto no fundo continua a ser muito, eu diria, muito pertinente, porque nós pensávamos que o trabalho híbrido era assim uma coisa que ia ali ficar, mas ele ficou cá. E juntamente com isso, o que nós temos é, na verdade, este livro que é um conjunto de vozes. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de testemunhos escritos de pessoas que, digamos, escrevem a partir de uma frase e que param para pensar e que vão alargar esse pensamento. E, portanto, neste livro, portanto, todos os nossos livros, estes e os outros, têm sempre testemunhos de pessoas que nos escrevem a partir de uma determinada frase. E este kit é particularmente interessante porque também tem um vídeo de 30 minutos com pessoas de diferentes áreas, desde CEOs a outras pessoas, que vão exatamente falar sobre o que viveram e o que pensam vir a viver sobre trabalho híbrido. O que é que isto significa? Significa que eu posso, por exemplo, se isto é um tema na minha organização, eu posso fazer uma conferência interna, peço às pessoas, dou às pessoas previamente este livro para que elas possam ler e refletir, faço aqui uma espécie de uma conferência onde mostro este vídeo de 30 minutos e no fim, com alguns dados dos relatórios, permite-me pensar com e sobre ética no trabalho, porque eu vou aqui a partir destas experiências e a partir destes resultados perceber qual é o impacto do trabalho híbrido na minha organização em concreto. Da mesma forma,
nós temos aqui agora sobre o tema diversidade geracional. Na verdade, nós achamos que, tendo em conta o que cada vez se fala mais da diversidade, mas que também a diversidade geracional, nomeadamente na Europa, no mundo ocidental e em particular em Portugal, é muito importante e, portanto, temos a mesma lógica. E que temos aqui, neste caso, vozes sobre pessoas que nos dizem num minuto a leitura deste livro, do livro Ética de Diversidade Geracional dos Encontros, nos ajudou ou não, que impacto é que teve em mim. E, portanto, isto são histórias reais que nos permitem, no fundo, pensar sobre a ética e com ética simultaneamente, como a Susana acabou de dizer. O que é que nós queremos fazer neste momento? Portanto, nós temos a voz dos portugueses, ok? E o nosso trabalho hoje, o nosso Global Ethics Day é sobre pensar sobre ética no trabalho. Nós estamos neste momento numa fase final da criação deste livro que é Ética e Trabalho, que é o livro que vai fazer, no fundo, toda a parte de complementar estes dados que nós acabamos de ver aqui sobre a voz dos portugueses do Ethics Sector, que nos permitem, de alguma forma, ter dados concretos e depois pensar sobre isso. E este, para continuar a promover, e como nós acabamos de ver, e para que nós possamos pensar sobre a ética, sobre esta abordagem mais normativa, nomeadamente estes resultados que nós tivemos aqui, mas para complementar com situações vividas com ética, o que nós vos propomos é também, ainda não fechamos de propósito, ainda não fechamos este propósito, este livro, porque nós queremos que nos enviem ou que nos ajudem a isto com uma história. E é isto que nós estamos a pedir e perguntamos, nomeadamente no fórum, e não só, uma história que me marcou, neste caso, e vamos ler uma. Vamos ler uma história para perceberem que tipo de histórias é que nos podem mandar. Em pleno processo de luto pela partida da minha mãe, desenvolvi um problema de insónia que durou mais de 4 meses. Nunca na minha vida me tinha sentido tão cansada, tão esgotada. Pela primeira vez senti que precisava de espaço para mim. Precisava de uma pausa para acolher a dor, integrar a realidade, acarinhar as memórias, ressignificar os dias. Trabalhar numa boutique company não me permitiu esse momento de recolha e de escuta interior. Sobre o auto-engano de quanto mais rapidamente voltar à normalidade, melhor, regressei ao trabalho 3 dias depois do funeral. O tempo acabou por revelar o impacto que este período extremamente difícil e não acolhido teve na minha concentração, na minha memória, na minha performance. Um dia, um e-mail foi enviado para mim por engano. Não era para mim, mas era sobre mim. Um comentário infeliz, infantil, desprovido de qualquer empatia. Que murro no estômago. Não quis acreditar que um quadro superior, com quem trabalho há tantos anos, o tivesse feito. Confrontei o autor de tão fraca missiva e a sua justificação foi tão infeliz e infantil quanto o seu e-mail. Imprimi-o e até hoje está fixado no quadro de cortiça junto à minha secretária. Nele escrevi com letra grande: Maria, para que nunca te esqueças que a ingratidão e o desrespeito chegam até nós das mais variadas formas, até por e-mail. Desta forma, dou também a possibilidade a quem o escreveu de o ler repetidas vezes. Isto é uma história que pode ser mais longínqua ou mais presente de nós, mas que é uma história que nos permite pensar com ética. E, portanto, são este tipo de histórias que nós integramos nestes nossos livros, que fazem parte da coleção Fórum de Ética. E por isso, enfim, atrevemos aqui e por isso adiamos, digamos, o fecho deste livro para que todos os participantes que estão aqui neste webinar também nos possam, se o quiserem, enviar
uma história que me marcou, digamos, pode ser positivo ou negativamente, em contexto organizacional, no máximo 500 palavras, pode ser anónimo ou pode ser assinado com a autoria, como quiserem. E podem nos enviar isto para o nosso e-mail do Fórum Ética Católica Porto Business School, do CP. Este tipo de trabalhos é o trabalho que nós fazemos na coleção do Fórum de Ética, com estes 2 livros que já vos vimos, com este que vai estar pronto, daqui já está praticamente pronto, e portanto falta-nos aqui agora mais algumas histórias para densificar este livro. E o que hoje também queríamos partilhar convosco é que desde hoje está em pré-venda um outro livro que nós também construímos este ano, em 2025, que se chama Ética e Compliance, Vozes e Histórias de Gestores. Este livro vai ser formalmente lançado em novembro, que é o dia da nossa conferência anual, e este livro já está em pré-venda desde hoje, e este livro tem, digamos, estas vozes histórias, e tem, digamos, uma parte mais, eu diria, teórica, mais conceptual, que é qual é a importância da ética e do compliance, e depois tem uma parte mais real, que se chama a voz e a escuta, que é feita com as vozes de gestão e a escutadora de histórias. E depois tem, além de um prefácio meu, também prefácios, não só da Susana como do Henrique, mas também das pessoas que estão connosco, que trabalham neste código e no fórum, e, portanto, as vozes da gestão foram feitas pela Manuela Silvia e a escutadora de histórias por Helena Gil da Costa. Deixo-vos aqui 2 testemunhos que fazem parte, são os nossos testemunhos, não são testemunhos, são, digamos, comentários ao livro, e este livro teve a participação, estas histórias, teve, como nós dizemos aqui, a disponibilidade, o empenho generalizado de 21 gestores que connosco partilharam as suas abordagens, pensamentos e experiências neste domínio da ética e compliance. No fundo, este livro explora esta necessidade que nós temos vindo aqui a falar de diálogo sistémico entre a formalização e a vivência da ética. A formalização é muito importante, mas também a vivência é, sobretudo, fundamental, e, como diz também a Susana, é um convite a ver a realidade do avesso, dar espaço à imaginação, construir valores de modo intersubjetivo, desenvolver a empatia e reinventar a linguagem. E por isso convidamos também a poderem depois verem este livro e digamos, também a guardarem, enfim, espaço, tempo e agenda para poderem estar connosco, que seria um grande privilégio podermos ter-vos connosco no Fórum de Ética em modo presencial na Católica Porto ou online, dado que isto é híbrido, neste nosso evento, onde nós vamos falar com e sobre liderança e ética e apresentar também os resultados deste estudo, que está online e que pode ser respondido até o fim do mês, até o dia 31. Fecho, digamos, aqui, antes de fechar definitivamente este e-mail, queria agradecer, ou quero agradecer muito ao William e à Susana, sobretudo ao William, que é o nosso convidado de fora, a Susana é a nossa convidada de dentro, e, digamos, talvez passar-vos a palavra para que 1 ou 2 minutos possam dizer alguma coisa sobre o que se aconteceu. William? Muito obrigado pelo convite, e achei interessante estes dados e fico, como é que se dizer, fico feliz que há pessoas fazerem estes estudos também ao nível nacional, que não é, Portugal não é um país tão estudado tão intensivamente como nos Estados Unidos ou outros países. Então, eu acho que é um trabalho importante para fazer. E, sim, eu acho que
I wish you luck com essas iniciativas do Fórum de Ética. Eu acho que isso é o trabalho importante para fazer e com cada descobrimento, cada avanço tecnológico é essencial ter grupos de sociedade civil assim a analisar e debater de vários lados e estudar as atitudes dos próprios trabalhadores e pessoas. E good luck. Obrigada, William. Obrigada também. Boa sorte também para o trabalho do William, que também precisamos muito dessa visão mais macro e sobretudo, destas perspectivas que nos trouxe do trabalho híbrido. Esperemos que sejam mais de humanização, muito menos de desumanização, enfim, e nunca de tópico, como aquelas três abordagens, e portanto vamos todos trabalhar para que elas sejam no sentido da humanização. Susana. Muito rapidamente para fechar, que sei que já estamos em cima da hora, só agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez a celebrarmos o Global Ethics Day, e felicitar o Fórum de Ética e, em particular, a Helena por não desistir, porque, tal como o William dizia, é preciso good luck, é preciso boa sorte, porque não é um caminho assim tão fácil, por não desistir, persistir e cada vez consolidar mais esta capacidade de tornar visível a ética de uma forma que responda à pergunta: o que é que verdadeiramente me importa no contexto da minha organização? O que é que me faz ter um sentido, um propósito, significado? E eu acho que, na verdade, não acho, eu penso e acredito que o Fórum de Ética tem construído um caminho muito relevante nesta materialização, se me permitem o termo, da ética no contexto das organizações, e, portanto, na verdade, a ética não está lá a pairar nas nuvens, diz respeito à nossa vida do dia a dia, e o Fórum de Ética tem sido capaz de desenhar este caminho junto das pessoas. E, portanto, felicito o Fórum e a Helena em particular. Obrigada, Susana, também pelas tuas gentis palavras. Mais uma vez, obrigada ao William. Agradeço também, naturalmente, a todos os que nos acompanharam. Ainda estão aqui muitas pessoas. Obrigada a todos por celebrarem também connosco o Global Ethics Day. Esperamos ver-vos em breve e desejo-vos a continuação de um excelente Global Ethics Day e que aproveitem ainda para falar sobre ética também hoje, durante o dia. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigada, boa tarde. Deus, boa tarde.